E nós aqui vamos abrir na palavra de Deus, no livro de Jó, no capítulo 15. Eu gostaria de retomar esta série de exposições em Jó. Eu queria hoje pegar a partir do capítulo 15. O livro de Jó é um livro muito interessante porque ele tem uma chave, podemos dizer assim, de interpretação. Nós sabemos já de antemão, nós os leitores, o que está acontecendo com Jó e por que ele está passando por aquilo que ele está passando. Nós sabemos que isso é por causa de uma conversa que Deus teve com Satanás. E nessa conversa, Deus ele decidiu colocar o seu servo à prova. E nós sabemos ainda, mais do que isso, que no final do livro, Deus ele diz a um dos amigos, é o que fala aqui nesse capítulo 15, e diz para ele e para os demais que aquilo que eles falaram a respeito de Deus não era justo. Ou seja, nós já sabemos desde o início do livro que as palavras que os amigos falaram não são palavras justas naquilo que eles falaram a respeito de Deus. Pois então, fica aparentemente mais fácil de você interpretar o livro. A dificuldade é ver algumas coisas que os amigos falaram que para nós estão excelentes, estão passando de bom. E aí então vem a pergunta, por que é que Deus ele achou que as palavras desses amigos não eram justas, não foram ditas de maneira justas a respeito de Deus? Então, devemos ter sempre essas considerações em mente. E aqui nós temos então uma palavra de Elifaz, que é um desses amigos. E o que ele fala, segundo Deus, não é segundo a minha visão, nem segundo a visão de nenhum de nós, mas segundo Deus, são palavras que não foram ditas e que não são justas a respeito de Deus. Diz assim a palavra de Elifaz contida aqui na palavra do Senhor. Então respondeu Elifaz, o temanita, porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? E encher-se-á a si mesmo o vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões que nada aproveita? Tornas vão o temor do Senhor e diminuís a devoção a Ele devida, pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolheste a língua dos astutos. A tua própria boca te condena, Jó, e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. És porventura o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Ou ouviste o conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não sabamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que o teu pai. Porventura, fazes pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que te dirigimos, nós? Porque te arrebata o teu coração e porque flamejam os teus olhos para voltares contra Deus o teu furor e deixares sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro e o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia em nós e nos seus santos. Nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é abominável e corrupto e que bebe água, que bebe a iniquidade como a água. Até aqui, a palavra do Senhor. Vamos orar? Abre nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica.
Pedimos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa nesta noite também nos trazer a instrução. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei quantos conhecem ou vivem perto de uma pessoa que você já disse a seu respeito as seguintes palavras: olhe, dê um desconto para ela, porque ela está passando por alguns dias difíceis. Algumas pessoas, nós geralmente dizemos, nós conhecemos algumas pessoas quando elas estão ou iradas ou passando por grandes situações de dificuldade, porque são nesses períodos que geralmente algumas pessoas elas agem de forma inesperada ou elas falam coisas que depois elas mesmas podem se arrepender. Então nós, quando conhecemos as pessoas, nós às vezes já tomamos essa precaução. Olha, não mexa muito com ele, deixe ele quieto. Vai incomodá-lo, ele vai apelar logo. Ele não gosta de brincadeira e às vezes pessoas são assim. Uns toleram mais, outros levam na brincadeira, outros não se importam de serem atormentados, mas alguns eles têm o pavio muito curto e com pouca aflição, com pouco tormento, eles começam a explodir, começam a falar coisas e às vezes nós nos surpreendemos. Nossa, mas eu não sabia que você, além de ficar nervoso ou nervosa, conseguia falar tantas coisas e agora eu estou vendo realmente o que é que tem dentro de você. Irmãos, uma das coisas que ele faz, ele se preocupa com Jó, é exatamente isso. Jó, ele vem falando e ele vem reclamando de Deus e para Deus acerca de algumas coisas que ele faz, ele pensa, nós não deveríamos dizer a Deus. E essa é uma preocupação que geralmente nós temos quando vemos pessoas passando por dificuldades. E nós temos sempre o cuidado, Senhor, não deixe ele se voltar contra Deus. Ele perdeu alguém da família, ele está passando por dificuldades. Senhor, guarda aquela vida para que ele não se volte contra Deus. Esta é a preocupação que ele faz. E inicialmente parece uma preocupação justa, parece uma preocupação legítima. Então, a tarefa que ele faz aqui nesse capítulo, nessas palavras que ele dirige a Jó, é tentar dissuadir Jó, é tentar tirar da cabeça de Jó esse desejo e essa decisão que Jó fez de reclamar para Deus a respeito daquilo que estava acontecendo. Uma rápida sinopse do que Jó já falou coisas graves até aqui. No capítulo 3, por exemplo, ele desejou a morte. Ele preferia morrer. Aliás, ele preferia nem ter nascido, diz no capítulo 3. E ele lançou até algum tipo de maldição contra aqueles que ajudaram a mãe dele a dar à luz e trouxe a vida dele ao mundo. Maldito o dia que eu nasci, maldito as pessoas que me ajudaram a nascer. E ele então fala algumas coisas pesadas. Mas, como nós já sabemos, no final do livro, Deus disse que aquilo que Jó falou não era algo que foi tido e entendido por Deus como pecaminoso. Quais são os argumentos, então, que ele faz, ele tenta usar para Jó? Para dissuadi-lo, para fazê-lo calar, para fazê-lo desistir de colocar para fora essas reclamações diante de Deus. Em primeiro lugar, veja no versículo 2, ele categoriza, ele define a sabedoria de Jó como a sabedoria de vento. Porventura, dará o sábio em resposta ciência de vento? Em outras palavras, ele está dizendo, Jó, eu não vou gastar a minha saliva respondendo no mesmo nível daquilo que você está falando. Você só sabe reclamar de Deus. Até agora você não aceitou que você está passando por essas coisas porque você deve ter feito alguma coisa de errado. Essa não é a razão porque Jó está passando por isso.
Mas os amigos querem que ele admita isso. Isso para os amigos é uma conversa que não vai a lugar nenhum. Houve uma época, eu não lembro quando foi, mas na troca do o primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, era o Tony Blair, e aí trocou. Na época que trocou o primeiro-ministro, lá na Inglaterra havia uma crítica muito forte de que o primeiro-ministro Tony Blair, ele só falava coisas que eram vento, não tinha nenhum significado. E uma dessas ocasiões eu estava passando num aeroporto lá na Inglaterra e tinha, sabe, aquele soprador no banheiro que você põe a mão para secar? Então alguém colocou um adesivo em cima daquele soprador e dizia o seguinte: coloque a mão aqui para você ouvir um discurso do Tony Blair. Ou seja, é só vento, não tem nenhum significado. Jó, ele está falando algumas coisas que para ele faz não tem qualquer significado. Diz o texto aí, são ciência de vento. É algo que simplesmente sai da boca de Jó, mas não tem qualquer finalidade. Então, o primeiro argumento dele para dizer isso, para discriminar a atitude de Jó, é mostrar que a sabedoria dele é uma sabedoria que não leva a lugar nenhum. Há dois motivos porque ele acha que a sabedoria de Jó é uma sabedoria como se fosse vento saindo da boca de Jó. Em primeiro lugar, veja no versículo 4, ele acha que as palavras de Jó são ventos porque elas tornam vã o temor de Deus. Tornas vão o temor de Deus e diminuís a devoção a Ele devida. Ao falar daquela maneira, ao reclamar de Deus e para Deus do que estava acontecendo, Jó, ele, na visão dele está, na verdade, tornando vão o temor de Deus. Ou seja, tudo aquilo que você faz, Jó, tudo aquilo que você fez até aqui, sendo um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviando do mal, isso tudo cai por terra. Porque na hora em que você precisa disso para manter-se firme diante de Deus, você se volta contra Deus, você resolve reclamar de Deus e para Deus. Ele então, acha que a postura de Jó, ela não é apropriada, reclamar daquilo que está acontecendo, exigir que Deus explique-se, que Deus dê uma razão para aquilo estar acontecendo, é algo que nós não deveríamos fazer. E eu volto a lembrar, para os que não pegaram um pouco dessa sequência no início, Jó, ele está passando por essas aflições porque Deus queria mostrar inicialmente a Satanás de que o seu servo, ele não era uma pessoa que temia a Deus por interesses, mas mesmo sem ter qualquer benefício da parte de Deus, ele continuaria servindo a Deus e temendo. Então, esta é a justificativa. O texto, então, que ele coloca, nós precisamos pensar, reverendo, então, eu até achei que o que ele falou era uma coisa boa, pois é isso que eu estou dizendo. Muitas coisas que esses amigos falam parecem coisas boas. De fato, não é bom você ficar reclamando, muito menos para Deus, nós pensamos. Mas, irmãos, deixe-me dizer uma coisa. Existem coisas que você só pode dizer a Deus. Você não deveria dizer nem ao seu cônjuge, nem ao seu pai, nem à sua mãe. Existem algumas coisas que nós pensamos que nós só deveríamos compartilhar com Deus. Então, quando Deus diz lá no final do livro que as palavras de Jó não foram palavras pecaminosas, não foram palavras ditas de maneira inapropriadas, nós entendemos então que esse desabafo, esse clamor, essa maneira de Jó entender e passar pelas aflições que ele está passando, não é muito diferente daquilo que Cristo fez quando ele estava no jardim do Getsemane, por exemplo. Ninguém mais do que Cristo sabia porque ele estava passando por aquilo. Mesmo assim, naquele momento, Jesus, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste?
Eu sempre penso que Jesus poderia ter só pensado isso e não ter falado isso. Porque pareceria que ele não estava sabendo exatamente o que estava acontecendo, mas ele estava sabendo. Mas ele estava falando isso ao Pai. E ele deve ter falado e pensado muitas outras coisas, mas algumas dessas palavras da cruz ficam aí para nos ensinar que diante de Deus, para Deus, nós podemos usar e falar tudo aquilo que nós estamos pensando. O salmo, por exemplo, que nós lemos na liturgia, é uma maneira. Às vezes nós nos encontramos tão afligidos e tão perturbados que não é raro eu encontrar pessoas que dizem para mim: olha, reverendo, eu já ando tão atribulado que quando eu fecho os olhos para orar, eu não consigo pensar em nada. E não demora 2 minutos, eu também já estou dormindo, reverendo. Então eu não consigo nem orar mais. É por isso, irmãos, que existem salmos que são orações de homens e mulheres de Deus. Orações inspiradas. E essas orações, elas têm a finalidade de nos auxiliar para colocar para fora do nosso coração aquilo que nós, com as nossas próprias palavras, não conseguimos, às vezes, fazer. E é por isso que, às vezes, mais do que repetir orações, nós deveríamos ler os salmos, procurando as orações de homens e mulheres de Deus que pediram socorro a Deus, pediram perdão a Deus pelos seus pecados. Não é inapropriado, não é algo errado você dizer essas coisas a Deus. Então, ele está equivocado na sua conclusão. As palavras de Jó não são palavras de vento, são palavras de um homem temente a Deus, reto, íntegro, que se desvia do mal e que tem o direito de, sim, reclamar para Deus e por Deus e contra Deus algumas vezes, mas Deus, Ele é o nosso Criador. Ele está pronto para ouvir o que você quiser dizer para Ele. Ele fez a sua boca. E se alguma hora ele achar que você está falando uma coisa inapropriada, ele pode fazer você ficar mudo na hora. Já aconteceu na Bíblia várias vezes. O pai de João Batista, por exemplo, caiu na besteira de duvidar daquilo que Deus estava falando. Ele ficou mudo. Então, não se preocupe, fale o que você quiser para Deus. Mas não fale, irmãos, às vezes essas coisas que estão passando na sua cabeça para um irmão que está ainda crescendo na fé, para um filho que às vezes ainda está dependendo de você como um modelo de servo ou de serva de Deus. Não fale isso às vezes para uma pessoa fora da igreja, fale para Deus. Jó, então, ele fala essas coisas e ele não está certo em mostrar isso para Jó. Então, esta é a primeira razão, porque ele acha que Jó, ele deveria calar-se, porque ele torna vão o temor do Senhor. Uma segunda razão, porque ele acha que Jó deveria calar-se e não continuar reclamando como ele está, é porque ainda no versículo 4, nós lemos que isso diminui a devoção devida a Deus. Isso diminui a devoção devida a Deus. Em outras palavras, quem reclama demais não deve estar adorando a Deus. Eu não sei se você já teve a oportunidade, às vezes, de pedir para alguma pessoa, um filho ou algum amigo, você poderia me ajudar aqui? E a pessoa vem com a má vontade. E às vezes a má vontade é tanta que você diz, olha, pode deixar que eu faço. Porque com essa má vontade você está até me incomodando. O que ele está dizendo é que se Jó continua reclamando desta maneira, a devoção dele a Deus, ela acaba sendo minimizada, diminuída. Mas a pergunta é, o que é devoção a Deus? O que é que Deus espera de cada um de nós?
Devemos nos lembrar, irmãos, que quando Deus pela primeira vez mencionou Jó na Bíblia, foi Ele quem disse a respeito de Jó. Foi Ele quem chamou a atenção de Satanás e disse: você está observando o meu servo Jó? E Ele define Jó como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Essas 4 características são repetidas várias vezes no livro. Então, a devoção devida a Deus não é simplesmente você calar-se, você não desabafar e não reclamar para Deus e com Deus a respeito do que está acontecendo. A diferença é que às vezes nós, como eu disse, reclamamos para a pessoa errada. Reclamamos para a pessoa errada. E às vezes não é raro você encontrar situações pequenas que se avolumaram por causa da reclamação ter se dirigido à pessoa errada. E aquilo foi se avolumando, e quando chegou na pessoa certa que poderia ter feito alguma coisa a respeito daquilo, a situação já havia fugido de proporção. Jó, ele não faz isso. Jó, ele dirige a sua palavra a Deus. Ainda que ele esteja assim reclamando, ele esteja querendo saber o que é que está acontecendo, ele tem feito isso a Deus. E é isso que faz toda a diferença. Então, em resumo, a devoção de Deus, a devoção a Deus, ela não diminui quando você entra no seu quarto, fecha a porta e reclama diante de Deus a respeito de tudo e de todos, mas diante de Deus, irmãos, diante de Deus. Eu acho que nós deveríamos fazer isso mais. Tem muito crente que reclama demais. Antes de reclamar para Deus, ele reclama para todo mundo. Deus é o último a saber da reclamação dele. Reverendo, mas a Bíblia fala que Deus conhece as nossas petições antes de vir à boca, mas o seu irmão não conhece. Então, ele vai ouvir aquilo que você fala. Então, seja confidente a Deus, traga as suas reclamações a Deus. E Jó, mesmo passando por todas essas situações, ele é capaz de voltar-se para Deus e reclamar e falar aquilo que ele tem desejado. Volte comigo só rapidamente para ver um exemplo daquilo que Jó ele tem feito e tem falado, e é um tipo de oração que ele faz diante de Deus. No capítulo anterior, no capítulo 14, veja lá no capítulo 14, versículo 10, Jó já cansou de falar várias coisas, mas ele então, nesse ponto, ele começa a falar, pedir para que Deus desse um tempo na vida dele, parasse um pouco de persegui-lo e de afligi-lo com aquelas dores, com aquelas chagas. E ele diz no versículo 10, o homem, porém, morre e fica prostrado, expira o homem e onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim um homem se deita e não se levanta, enquanto despertado do seu sono. Que me encobrisse na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, ó Deus, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia. Teria saudades da obra das tuas mãos e até contarias os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco e terias encoberto as minhas iniquidades. Como um monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, e como as águas gastam as pedras, e as cheias arrebatam o pó da terra,
Assim tu destróis a esperança do homem, tu prevaleces para sempre contra eles, e ele passa. Muda-lhes o semblante e o despedes para o além. Os seus filhos recebem honras e ele não o sabe, são humilhados e ele não o percebe. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo, e só a seu respeito sofre a sua alma. E Jó, ele continua a sua sequência de palavras dirigidas a Deus. Portanto, irmãos, quando ele acusa Jó de falar coisas que diminuem a devoção devida a Deus, eu queria convidar você nesta noite a pensar o contrário. Talvez se você se voltasse mais vezes a Deus e dissesse a Ele, e abrisse o seu coração, reclamasse de tudo e de todos o quanto você conseguisse, isso faria um bem maior para a sua devoção do que você reclamar a outros, reclamar a pessoas que não podem fazer muito a respeito disso. Veja de volta no capítulo 15, no versículo 7, ele contende com Jó ainda, em último lugar, tentando dissuadi-lo de que ele não deveria continuar reclamando. Agora, a questão dele é porque Jó, ele não tem o direito de falar isso, porque ele não é a primeira pessoa que nasceu no mundo, ele não é a pessoa que sabe todas as coisas. Então ele diz aí no versículo 7, Jó, me diz uma coisa, porventura você é o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Então aqui eu acredito que ele está querendo argumentar com Jó, e que a sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela é resultado da longevidade. Jó, você não nasceu junto com Adão. E veja só, no versículo 10, ele diz que também, Jó, há entre nós encanecidos. A palavra encanecidos vem de cãs, que significa cabelos brancos. Então, ele está dizendo, Jó, entre nós, possivelmente entre aqueles 3 amigos, havia um deles que era mais velho do que o pai de Jó. E ele está dizendo, olha, não é possível, você está querendo dizer que você tem mais sabedoria do que, não sei quem deles era tão velho assim, mas vamos dizer que fosse o Bildade, um desses 3 amigos. É uma coisa difícil, irmãos, de contestar. Essa palavra ele parece ser verdadeira. As pessoas que são mais idosas, geralmente elas têm mais sabedoria. Será que ele está certo? Segunda coisa que ele diz aí, antes de responder essa pergunta, ele fala também, as 3 últimas perguntas que ele faz, ouviste, Jó, no versículo 8, ouviste o secreto conselho de Deus e a ti só limitastes a sabedoria? O que você sabe, Jó, que nós não sabemos? Você sabe de alguma coisa que nós não sabemos? Fala então. É interessante, irmãos, que Jó realmente não sabia o que estava acontecendo, mas nem os amigos deles. Então, saber o que está acontecendo, saber o que Deus está fazendo em nossas vidas, também não é a razão que nos impede de estarmos diante de Deus, confessarmos os nossos pecados, abrirmos os nossos corações diante de Deus. Hoje eu pedi ao reverendo Sérgio que nós tivéssemos um pouquinho mais de tempo na hora do momento de contrição. Vocês viram? Às vezes a gente começa a orar, vamos ter uma oração silenciosa e eu vou pedir depois para o irmão tal levantar. A hora que a gente começa a orar, já começou o irmão a orar, não deu tempo nem da gente falar alguma coisa. Quem dera tivéssemos toda a tarde aqui para nos colocarmos diante de Deus e falar para Ele tudo o que o nosso coração tem o desejo de falar. Enfim, eu gostaria de desafiar a igreja de Santo Amaro a poder colocar-se diante de Deus, a poder derramar as suas súplicas diante de Deus e não diante
dos homens, não diante do povo de Deus. Há uma diferença, irmãos, quando nós reclamamos e quando nós lamentamos. O lamento é uma modalidade de oração. Quando você dirige a Deus, você abre o seu coração e Deus não se ofende com aquilo. Se você não sabe lamentar, se você não sabe orar, esse tipo de oração, como eu disse, vá lá nos Salmos, começando do Salmo 51, Salmo 52, Salmo 88, que tem palavras de alguém bastante sofrido. Inúmeros salmos nos ajudam a ter palavras diante de Deus. Se você está passando por situações difíceis, eu te desafio a fazer isso esta noite. Chegue em casa, abra sua Bíblia, vá para um lugar que ninguém possa te ouvir, coloque-se diante de Deus e leia em voz alta salmos que ajudem você a colocar para fora diante de Deus aquilo que às vezes as suas palavras já não conseguem mais. Isso é totalmente aceitável diante de Deus. Veja, concluindo, no capítulo 42, no versículo 7, olha só o que é que Deus diz a Elifaz e os seus amigos, o texto que eu havia mencionado. Muito interessante, as palavras de Deus dirigidas a esses amigos. Jó 42, no versículo 7. Sublinhe, irmãos, esse texto na sua Bíblia. Esse é um texto chave para entender o que está acontecendo com Jó. E aí nesse texto é o Senhor quem está falando e ele diz a um desses amigos, especialmente esse que acabamos de ler a respeito dele, o Elifaz. Ele diz assim: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Por quê? Porque vocês não disseram de mim o que era reto. E ele acrescentou ainda, como o meu servo Jó. Ou seja, o que Jó falou então foi reto. E ele então pede que eles deveriam tomar 7 novilhos e 7 carneiros e procurassem Jó, e era por meio da intercessão que Jó iria fazer, é que Deus iria perdoar esses 3 amigos. Eu acho interessante ver que as palavras que às vezes nós falamos a respeito de Deus, tentando abafar o sofrimento, abafar o lamento de alguém passando por dificuldades, pode ser, irmãos, às vezes categorizado como uma palavra dita de forma injusta. Então, a lição que nós devemos aprender nesta noite é que todos nós, como servos de Deus, temos o direito, temos o privilégio de chegar diante de Deus, abrir os nossos corações e, se não tivermos palavras, emprestarmos as palavras dos salmos e voltarmos para Deus. Isso tem um valor imenso na sua devoção a Deus. Você se sentirá uma pessoa mais leve depois que você confessar os seus pecados, depois que você se derramar diante de Deus. Vamos orar mais uma vez? Ajuda-nos, Senhor, a poder entender estas palavras. Pedimos que o Senhor não nos deixe, Deus, ser pessoas como Ele faz, que encontrem razões para não desabafar, para não colocarmos diante de Deus, diante de Ti, as nossas dores, as nossas dúvidas, o nosso lamento, a nossa consternação. Ó Deus, o Senhor conhece as nossas palavras, mas faz-nos bem, e a Tua palavra nos ensina a fazer isso. Faz-nos bem lamentar na Tua presença, a Ti, a fim de que possamos ser pessoas cuja devoção, cujo temor a Deus
Seja, Deus, frutífero e motive outras pessoas a fazer o mesmo. A semelhança do teu Filho Jesus, que no momento da cruz também desabafou, também colocou diante de ti a sua dor, que nós também possamos trazer na tua presença aquilo que nos aflige. E ajuda-nos, ó Deus, com as nossas palavras, para que elas sejam aceitáveis na tua presença. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.